Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 2 de Tevet, 5.783, 26 de dezembro de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, a porção do estudo da Torá semanal, com as suas leituras diárias. Hoje nós estamos, ou melhor, nesta semana nós estamos com a Parashá Vaigash, e ele se aproximou, falando de Yehudá, que se aproximou de Yosef para defender o seu irmão mais novo, Beniamim, né? Então, vamos ver o que está resultando desse encontro, né, entre Yehudá e Yosef. Assim como também, hoje nós estamos no segundo dia da semana, segunda-feira, segundo dia para o Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então hoje nós estamos na nossa segunda leitura, ok? Até o pôr do sol, até o pôr do sol nós estamos no 8º dia de Hanukkah, ok? Então, pelo calendário judaico, o dia de hoje, 2 de Tevet, está conectado com o 8º dia de Hanukkah, bem como também, né, o 8º dia do milagre de Hanukkah, o acendimento das luzes, né, de Hanukkah. No ano 139, antes da Era Comum, onde aconteceram esses fatos, né, envolvendo a família dos Macabeus, os Seleucidas, gregos e sírios, que se uniram, né, para trazer a assimilação do povo judeu, no sentido de abandonarem a sua fé, abandonarem os seus costumes, abandonarem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e com isso fazer com que, de fato, né, eles abandonassem o seu caminho de fé, né, o seu caminho de monoteísmo com fundamento judaico, daquilo que receberam no Monte Sinai através de Moshe. E essa assimilação que os gregos e os sírios tentaram fazer, obviamente, a princípio começou com boa educação, né? Um convite sedutor, com muita ilusão e tudo mais. E quando ele viu, né, o Antíocos e os seus, quando perceberam que não iam conseguir, então começaram a fazer a assimilação pela força, que foi o quê? Ameaça, prisões e mortes. Com referência a isso, nos dias atuais, não é uma mera coincidência. Isso simplesmente significa que o sistema não mudou. Entendeu? O sistema não mudou. Daqui a pouco vamos falar sobre a prece para o Brasil e para o brasileiro, o povo brasileiro, ok? E também junto com a nossa prece, nós temos aí uma palavra muito preciosa do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo da nossa geração. Então, nessa data, né, nós temos aí o dia 25 de Kislev, do ano 3622, a contar da criação. Os macabeus liberaram o templo sagrado em Jerusalém, após derrotar o exército Vastus, e mais numerosos do que ele, né, do rei grego sírio, né, greco-sírio Antíocos IV, né, o exército dele tinha em torno de 40.000 soldados, muito bem equipados, muito bem preparados para a guerra, para a batalha, enquanto que os macabeus, né, um povo do chão, da agricultura, né, do agronegócio, né, então não habilitado, né, para a guerra, mas os macabeus inclusive eram uma família de sacerdotes que também não eram preparados para a guerra, ok? Porque eram sacerdotes, mas diante da iminente ameaça e principalmente a tentativa de exterminar a identidade judaica do povo, então os macabeus passaram as mãos nas armas que tinham e com pouco de, mais ou menos em torno de 12.000, enfrentou por vários anos esse exército poderosíssimo
e no final conseguiu obter a vitória final. E com isso, então, os vitoriosos judeus consertaram, purificaram e reconsagraram o templo ao serviço de Deus. Porém, todo o azeite do templo tinha sido profanado pelos invasores pagãos. Quando os judeus quiseram acender a menorá do templo, a menorá de 7 braços, encontraram apenas uma pequena ânfora de azeite de oliva ritualmente puro. Esta quantidade era apenas para o estoque para um dia em que as luzes da menorá ficariam acesas. Então, no momento que acendesse a menorá, no princípio da noite, então somente aquela noite ela ficaria acesa, devido à sua quantidade naquela ânfora. Mas aí aconteceu o grande milagre, que foi o quê? Essas luzes permaneceram acesas durante 8 dias consecutivos, até que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem ter o tempo hábil para fazer uma nova safra de azeites ritualmente puros, e assim armazenar em ânforas, e nesse sentido, então, teriam o estoque para alimentar a menorá de 7 braços, que permaneceria acesa continuamente, ou seja, em todas as noites, as chamas eram acesas. Então, devido a esse grande milagre, então os nossos sábios instituíram a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. E por que o milagre do azeite, das chamas ficarem acesas 8 dias consecutivos, é mais valorizado, por assim dizer, do que as vitórias e das batalhas na guerra? Porque os nossos mestres respondem, porque de fato a guerra ela foi mais de ordem espiritual do que propriamente dita no campo físico, no campo dos inimigos contra o povo judeu. Por que mais no âmbito espiritual? Porque a intenção do rei grego sírio Antíocos IV era fazer com que o povo judeu abandonasse a sua fé monoteísta, com fundamento judaico, com as suas práticas, suas preces, o livro da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles viessem abandonar os seus costumes, na sua prática religiosa, e fossem assimilados pela cultura grega, com a sua idolatria e com todas as suas libertinagens e com todos os seus ocultismos. Então isso seria o quê? Perder a identidade. Então foi por isso o milagre da luz foi mais valorizada, porque a luz venceu as trevas, o bem venceu o mal. A tentativa de extinguir a identidade de um povo caiu por terra, porque prevaleceu a coragem, a determinação. A nossa identidade é essa e nós vamos ficar na nossa identidade. Por isso, amados, realmente nesse 8º dia, no mundo judaico, então normalmente se fala, Zot Hanukkah, Zot Hanukkah, que significa isto é Hanukkah. Então, na graça bendita, Zot Hanukkah, isto é Hanukkah, a festa das luzes, onde a luz venceu as trevas, a luz venceu o mal, Então, isso é importante nós estarmos focados dentro desse aspecto aí. E justamente, de acordo com essa realidade, o nosso Rabino Lord, o nosso Rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos fala, nas suas mensagens que foram deixadas, para a questão de Hanukkah, da festividade de Hanukkah. Então ele nos fala sobre quando uso a chama da minha fé para acender uma vela na vida de outra pessoa, meu judaísmo não diminui,
cresce porque agora há mais uma luz judaica no mundo. Quando se trata de bens espirituais, em oposição aos bens materiais, quanto mais compartilho dos bens espirituais, mais eu adquiro, mais eu tenho. Se eu compartilhar meu conhecimento, minha fé ou amor com os outros, eu não terei menos, pelo contrário, eu terei mais. Posso ter muito mais do que imagino. Portanto, diz o nosso Rabino Lorde, Jonathan Sacks, de abençoada memória, compartilhe o seu judaísmo com os outros. Pegue a chama da sua fé e ajude a incendiar outras almas no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Hoje nós, não judeus, Benei Noach, que temos e seguimos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, em que o movimento Benei Noach Brasil, no qual estamos filiados e alinhados, e a liderança é do nosso rabino Yaakov Geranstad, para o movimento Benei Noach Brasil. Então nós estamos aí exatamente ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, com o rabino ortodoxo do movimento Chabad, e assim nós estamos fazendo o quê? Ele compartilhou, o povo judeu, compartilhou a sua luz conosco, acendeu a nossa alma divina, ela fez com que a centelha divina que há em nós veio realmente colocar brasa viva, chama ardente de um amor verdadeiro por Deus. Então é isso que nós precisamos compartilhar, esta luz que nós precisamos compartilhar para dissipar as trevas. Com esse amor real e verdadeiro, nós vencemos o mal. Porque uma coisa é certa, nós vamos ver daqui a pouquinho, o nosso Rebbe falando, o mal, ele não tem raízes. Então, por isso, a bondade que está conectada com Deus, que é infinito, então as raízes da bondade e das misericórdias estão enraizadas em Deus e elas são eternas. Por quê? Porque Deus é infinito e eterno. Então, por isso, pegue essa chama do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e incendeie outras almas mais para servir um único Deus, um único Criador, um único Redentor, um único Salvador. Ok? Então a nossa prece para o Brasil e para o nosso povo brasileiro, à medida que os dias vão passando, a angústia aumenta, a aflição aumenta e muitas vezes as pessoas acabam caindo, no desânimo, e isso pode fraquejar a confiança e a fé. Não no homem, é isso que nós precisamos entender, ok, gente? Nós precisamos focar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Se você focar a sua fé e a sua confiança no homem fulano de tal, você vai realmente dar com cara na porta. Mas quando nós focamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, Deus ele vai usar os seus instrumentos. As pessoas que estão mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus, a fazer aquilo que é mais agradável a Deus, segundo a sua palavra e os seus mandamentos. Mas é Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que vai capacitar a pessoa, é Deus que vai dar coragem, ousadia para poder decidir o que tem que ser decidido. Então, por isso, não olhe para o homem, olhe para Deus, como diz o Salmo 121 também. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro, minha ajuda? Vem de Deus, que criou todas as coisas. Então foque a sua fé e a sua confiança em Deus e não no homem. E então você verá Deus usando o ser humano A, B ou C para fazer o que tem que fazer para que o tapete vermelho
e a bandeira vermelha não seja levantado em nosso mastro, entendeu? E nem o seu sistema socialista comunista seja de fato estabelecido no nosso país contra o nosso povo. Então, por isso, a prece desse Salmo 10 é exatamente, e é sugerida pelo rei David, para que quem esteja ameaçado por um inimigo perverso, recite em forma de oração, confiando em Deus e não no homem, a prece do Salmo número 10, que assim diz: Por que te mantens distantes, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como esses? Exatamente, esta é uma sensação que o ser humano sente nesses dias temíveis e principalmente nesta última semana. Então, as pessoas se sentem temerosas, se sentem realmente como se Deus a tivesse abandonado. Mas voltamos a falar, volte o seu foco para Deus, volte o seu foco de confiança para Deus, e então verás os milagres acontecendo. Continuando, Salmo 10, verso 2. O perverso, em sua maldade, persegue os pobres e em suas armadilhas o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará. Deus não existe. Este é o pensamento deles, dos perversos, dos iníquos. Bem-sucedidos parecem ser os seus caminhos. Você está contemplando tudo isto na semana passada e aparentemente no começo desta semana. Parece, veja bem, que parecem que são bem-sucedidos nos seus caminhos. Fique atento à palavra, parecem. Parecem. De teu julgamento se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Aqui, no finalzinho do versículo 5, seus inimigos ele despreza, se refere ao Eterno. O Eterno, ele despreza os seus inimigos. Ou seja, tudo isso que eles estão fazendo, Deus não leva em consideração. Deus despreza o que eles estão fazendo. Por quê? Porque o seu lugar do perverso, do iníquo, daqui a pouco, você verá que não existe mais. Verso 6. Eles, os perversos e os iníquos, pensam em seu coração: nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Você está contemplando tudo isso daí. Não é verdade? E aí parece que Deus está oculto. Parece que Deus não vai fazer nada. Enquanto você colocar o seu foco, a sua fé, sua confiança, sua esperança no homem, você não verá Deus agindo. Então, a chave do segredo, do sucesso, da vitória, é mantermos o nosso foco de fé e confiança em Deus, para Ele usar os seres humanos que estão mais sensíveis a Ele, para serem os seus instrumentos, para não permitir que o perverso e o iníquo venha reinar. Entendeu? Continuando. Verso 7 do Salmo 10.
Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sob sua língua há discórdia e iniquidade. Junto às aldeias se põe à espreita e ocultamente mata o inocente. Diz em seu coração: Deus esqueceu, ele escondeu sua face e nada pode ver ou fazer. Este é o pensamento deles, dos perversos e dos iníquos. Mas aqueles que voltam seus olhos para Deus, aqueles que voltam o seu ser para Deus, aqueles que voltam a sua fé e confiança e esperança em Deus, esses dizem assim, a partir do verso 12: Ergue-te, Eterno, estende tua mão e não esqueças os desamparados, ó Deus. É onde nós nos lançamos completamente nas mãos de Deus. E então, o verso 13 diz assim: na súplica daqueles que clamam a Deus. No verso 13, nós dizemos assim: porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir? Eles têm convicção que o Senhor não vai fazer nada. Não é o homem, é Deus. Eles falam em seus corações que o Deus que estão falando por aí, que está acima de tudo e de todos, esse Deus não existe. Que esse Deus não vai fazer nada. Que ele não pode ver e nem fazer nada. Você está percebendo que a afronta não é contra o homem fulano de tal, mas a afronta é contra Deus. E se o nosso clamor estiver focado em Deus, então nós vamos ver os milagres de Deus usando pessoas para poder operar os seus milagres. Continuando, o verso 14. Mas tu, aquele que clama a Deus, que confia em Deus, mas tu vês. Eu tenho convicção que Deus está vendo tudo. Eu tenho convicção, fé, confiança e esperança que nada está passando desapercebido pelo nosso Deus. Observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estendes tua mão confortadora, principalmente para esse povo que está aí há 53 dias na frente dos quartéis. Que sejam confortados por Deus e não pelas pessoas, mas confortadas por Deus. Em ti se apoia o oprimido e ao órfão trazes auxílio. É exatamente o sentimento que nós, brasileiros do bem, estamos tendo, no sentido de estarmos sendo oprimidos e parecemos como órfãos, parece que fomos abandonados à sua própria sorte. Mas aquele que clama a Deus, ele está levando esse clamor a Deus e falando com verdades, abrindo seu coração para Deus. Então, esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador, para que o perverso, o iníquo, o pecador que faz maldades contra o seu próximo, para que ele desapareça. E daqui a pouco você verá e o seu lugar não se achará. Verso 16. O Eterno reina e reinará para todo sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele
se rebelaram. Dá ouvido ao clamor dos oprimidos, ó Eterno. Dá firmeza ao seu coração e ouve-os, para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Que sejam estas bênçãos para com o nosso Brasil e o nosso povo brasileiro. Para finalizarmos esta prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, quero deixar aqui com vocês o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, de abençoada memória, o que ele nos fala sobre exatamente isto, bem e mal. Resumindo, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: primeira coisa, ele fala sobre o que Maimônides, um dos grandes sábios do povo judeu, escreveu em leis de arrependimento, dizendo assim, Maimônides: uma pessoa deve ver-se a si mesmo e ao mundo como igualmente equilibrados em duas pontas da balança. Ao praticar uma boa ação, ela faz inclinar-se o prato da balança e traz para si e para o mundo inteiro redenção e salvação. Segundo Maimônides, uma das formas de nós vencermos o mal, o perverso, o iníquo, é praticar o bem. E vejam bem que nesses acampamentos que tem aí, os atos de caridade, bondade, misericórdia, de amor ao próximo, são abundantes. E isso mexe com as regiões espirituais. E nessas regiões espirituais, o mal, o negativo, o ruim, treme, estremece, porque cada ato de bondade é um sinal de que a derrota do mal é uma realidade. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: o mal, ele é simplesmente a falta do bem. Não tem existência real e desaparece diante da luz da bondade. E é isso que tem feito realmente o mal que está conectado com a esquerda, que a esquerda representa tudo aquilo que de ruim e de mal, que é contra Deus, está tremendo, se estremece. Porque um simples ato de bondade já faz cair por terra uma grande quantidade de perversos e iníquos. Imagine então vários atos de bondade. Mas tudo isso em nome de Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Isso é que nem uma bomba atômica a nível de 1 elevado a 1 milhão, bilhão, trilhão de vezes. O mal não aguenta. Lembrando que o mal é simplesmente a falta do bem. Então, se não se pratica atos de bondade, o mal domina. Parece, como vimos na prece do Salmo 10, parece que o perverso iníquo prospera. Parece. Mas não. Quanto mais parece que ele prospera, na realidade, mais e mais ele está retroagindo, mais e mais ele está caindo no abismo sem fundo. Continuando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: acreditar, preste atenção nisto, depende de você, não depende do presidente, depende de você. Acreditar que o mal tem uma existência própria, incondicional, é acreditar de modo errôneo que haja dois poderes divinos, em vez de um único poder divino. Vamos repetir? Depende de você, não do presidente.
Quanto mais você pratica ato de bondade, mais o perverso cai e o iníquo vai junto no rolo. Quanto mais atos de bondade você pratica, mais a luz divina prospera e o mal vai sendo apagado, exterminado. O mal, ele não tem raiz e nem existência própria. O mal, ele é temporário. O mal está debaixo da única autoridade espiritual existente, Deus. E o seu tempo tem validade. Os seus dias finais são sim contados. Enquanto que o bem, a bondade, conectada com a direita de Deus, o seu braço, a sua mão de misericórdia, permanece eternos. Então, por isso, acreditar que o mal tem existência própria, incondicional, é acreditar de modo errôneo que haja dois poderes divinos, em vez de um. Por isso, Deus é Errad. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Único Deus, único Criador, único Redentor, único Salvador. Então, amados, o mal vai vencer? Depois disto, você acredita que o mal vai vencer? De forma alguma. Os planos de Deus para o Brasil e para as nações é muito diferente do que os perversos imaginam. O seu lugar não se achará mais. Creia, confie, põe toda a sua esperança em Deus. Baruch Hashem. Ok. O nosso Shalom hoje vai para o José Carlos, lá de Santos, São Vicente, São Paulo. A Marli Stael, Vitória, Espírito Santo. O Abimael Amorim, lá de Glória do Goitá, em Pernambuco. O Bruno, lá de Manaus. O Cláudio, lá de Jardim Botânico, Distrito Federal. Valdeli Lima, Paulo Márcio, de Fortaleza, Ceará. O Gilvan Freire Lima, lá da cidade de Paulo Afonso, Bahia. O Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. Edjane Ribeiro, Recife, Pernambuco. Eliana Ferreira, Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro. Natanael Félix, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Tereza Jacinto, Ribeirão Preto. Solange Cândido, de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Hélio, vamos ver se eu consigo falar o nome dele aqui. O Hélio Wojciechowski, de Ponta Grossa, Paraná. Caroline Oliveira Schneider, Ponta Grossa, Paraná. Ronaldo Mainardes Pinheiro, também lá de Ponta Grossa, Paraná. Laís Anderson Furtado, Sertãozinho, São Paulo. Ju Souza, Ponta Grossa, São Paulo. Urbana Cruz Lopes, da cidade de Hidalgo, lá no México. Joana Santângelo, lá de Ponta Grossa, também Paraná. A Kátia Fernandes e o marido Ney, aqui o casal de Bauru. O Marcos Sieklik, de São João do Triunfo, Paraná. Nazaré de Souza, Bom Jardim, Manaus. Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. Sheila Paulac, Ponta Grossa, Paraná. Marli Gonçalves Duarte, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Alessandra Santos, BH, Minas Gerais. O Lorival André, de Teotônio Vilela, Alagoas. Leandro João, o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. Rita de Cássia, Amiwals, acho que é uma coisa assim, Amiwals, lá de Manaus, Amazonas. A Sueli Aparecida, o Ivo Valente, o Ricardo Débora,
deve ser o casal, né? O Ricardo e a Débora, lá de Goiatuba, em Goiás, Baruch Hashem, né? Estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru. A Solange Cândido, já acabamos de mencionar aqui, Baruch Hashem. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Magre Pereira, não sei, Magre Pereira, qual a sua cidade aí, né? Ok, quem mais está por aí? Vamos lá. A Edilane Minorello e o marido Claudemir. Aqui o casal também de Bauru, né? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa segunda aliá. Estamos no capítulo 44 de Gênesis, a partir do verso 31 até o capítulo 45, verso 7. É a continuidade do diálogo entre Yehudá e Yosef, né? E logo em seguida, entrando no capítulo 45, nós vamos ter aí, então, a revelação de Yosef para os seus irmãos, e nós vamos aí dar continuidade amanhã ao desenrolar da sua revelação, né, para os seus irmãos, e qual é o plano, né, para Yaakov, o pai de Yosef, vir para o Egito, ok? Então nós temos aqui, né, no capítulo 44, a partir do verso 31, né, onde Yosef e Yehudá estão ali trocando umas farpinhas, né, trocando ali uns rojões, bem como também, né, Magre Pereira. Eu esqueci o Márcio e a Grace, o casal aqui de Bauru, né? Magre Pereira, Baruch Hashem. É o Márcio e a Grace aqui de Bauru, casal que faz parte lá da nossa sinagoga, Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru. Baruch Hashem. Então, amados, aí nesse sentido, o Yosef e Yehudá estão trocando as suas farpas, né? E aí nós vimos aí o que a Mishnah trouxe, né? Quando Yehudá afronta Yosef, né? Ele não sabia que era Yosef, mas aí estava afrontando o governador do Egito. Então, Yosef, né? O governador chama o Menashe e mostra para esse aí que você tem poder aí, né? E Menashe começa a dar pontapés naquelas enormes, robustas paredes do palácio governador, né, do governador, com a sua construção muito maciça, muito bem firmada, e à medida que ele dava os seus pontapés nas paredes, era como um terremoto, né? Realmente abalava tudo. Então Yehudá viu, mas que homem é esse? Como pode ter uma força dessa? Deve ser da família de Yaakov, o nosso pai, porque os nossos é que são assim, né? Então, aí ele muda a tonalidade para conversar com o governador, e ele se coloca realmente na defesa em favor de Beniamim. Beniamim é o irmão mais novo, é o caçula, apesar dele ser pai de 10 filhos, né? Mas ali Yehudá estava defendendo o seu irmãozinho, né? O caçulinha. O caçulinha é um caso sério, né? Então arruma briga e todos os irmãos se envolvem na briga, né? É o que aconteceu aqui, né? Beniamim era o motivo da briga, né? E aí pronto, o governador Yehudá entrou na briga. E os outros irmãos ficaram prontos. Assim que Yehudá der a ordem, nós vamos assolar o Egito. Mas que Beniamim não vai ficar aqui, não vai não, né? É isso daí. Irmãos unidos em unidade, como diz o Salmo 133, né? Então realmente é uma força que não tem como vencer, né? Porque na união e na unidade, né, Deus sempre está presente. Então, nesse sentido, Yehudá, ele começa a falar com Yosef, né, realmente argumentando, né, sobre a questão do seu pai. Então, mais uma vez, a Mishnah traz para nós da seguinte forma esse diálogo, dizendo assim: Yosef, aliás, Yehudá, né, pediu misericórdia realmente para o governador, para que o irmão não ficasse ali, né, que não fosse
realmente ficasse como escravo. Então, o verso 33, né, do capítulo 44, disse Yehudá: assim permite-me permanecer como teu escravo em lugar do jovem, que o jovem retorne com seus irmãos, pois como posso voltar ao meu pai se o jovem não está comigo? Não posso suportar ver a desgraça que meu pai sofrerá. Então os nossos mestres da Hassidut, dos ensinamentos mais profundos e elevados da Torá, então diz assim: nós podemos aprender de modo como Yosef, ele tratou os seus irmãos, né? Então, primeiramente, ele tratou com aquela aspereza, né? Foi áspero com os seus irmãos, para ver realmente qual que era a intenção deles, né? E dentro desse sentido aí, o que ele percebeu? Quando Yehudá se colocou entre o governador e Beniamim, e veio mesmo colocando a sua vida em perigo, porque os soldados que estavam até então ali poderiam matar Yehudá, porque ele se aproximou do governador sem autorização. E quando ele se coloca dessa forma, né, então ele estava determinado a morrer por Beniamim. E quando os irmãos também veem a posição de Yehudá, então o que acontece? Os seus irmãos pegam Beniamim e põem para trás. Então fica o governador, Yehudá, os 9 irmãos e Beniamim atrás. Então, para o governador chegar em Beniamim, primeiro tem que passar por cima de Yehudá, que não vai ser nada fácil, visando que é o governador egípcio e não o irmão Yosef. Se ele conseguir passar por Yehudá, o que seria praticamente impossível, ele teria 9 irmãos que estariam para defender ali Beniamim, o que seria impossível ao quadrado, ou 9 vezes, né, elevado à potência 9, né, de impossibilidade do governador egípcio, na visão deles, de poder chegar até Beniamim. Então, quando Yosef ele vê, de fato, que Yehudá e os seus irmãos estão ali dispostos a dar a vida por Beniamim, então, nesse momento, Yosef tem certeza de que eles fizeram a verdadeira, profunda techuvá, o retorno deles a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento era real e verdadeiro. Então, nesse momento, Yosef não pôde suportar, já entrando no capítulo 45 de Gênesis, né, onde José vai se revelar. Então, Yosef, né, ou governador, né, não pôde suportar a ideia que todos os egípcios ali presentes veriam a vergonha de seus irmãos quando ele se revelasse para eles. Por isso ele exclamou: que todos saiam da minha presença. Então todos os egípcios que estavam ali se retiraram. E só ficou, entre aspas, o governador e os 11 judeus. Ok? Então, aí, né, nós temos, então, a palavra que nos fala dos ensinamentos da Hassidut. Então, José, ele mostra de uma forma bem clara que ao retirar os egípcios dali, ele fala com seus irmãos. Sei onde está o seu irmão perdido. Ele está bem aqui. Quando o governador diz isto, os irmãos entram em pavor. Uma grande ansiedade se apoderou deles. Eles olham para todos os lados, mas cadê? Se o governador está dizendo que o nosso irmão perdido está aqui no salão do governador, não está. Que só estava eles e o governador. E então Yosef olha para os seus irmãos. Eu sei onde está o vosso irmão perdido. Ele está aqui. E os seus irmãos dizem: do que estás falando? Onde está o nosso irmão Yosef?
E então, Iosif, os irmãos olham para todos os lados e começam a chamar: Iosif, Iosif, cadê você? Eles escutam o eco das suas vozes. Só está o governador. E então, o governador diz: eu sou o seu irmão Iosif. Bum! Eles recuam. Como? O governador é o nosso irmão Iosif? Eles recuam. Agora é uma mistura de surpresa, aflição, angústia, dúvidas. Será que é? Será que não é? Se for, ele vai vingar de nós, porque agora ele é o governador, ele poderá determinar a nossa morte. Porque ele é como o governador, ele é como o faraó. O que ele falar será feito. E então eles se voltam para Iosif, espantados. Iosif diz para ele: eu sou o vosso irmão Iosif, aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim. Eu sou Iosif, o vosso irmão que vocês venderam como escravo para os egípcios. Eu sou Iosif, o vosso irmão. Aproximem-se de mim. E então eles, envergonhados, medrosos, apreensivos, duvidosos, é o nosso irmão Iosif, envolvido com o seu ego, com as suas vaidades, e agora ele vai se vingar de nós? Ou será que o nosso Iosif amadureceu? E então Iosif diz para ele: não se envergonhem de vocês terem me vendido. Na realidade, não tenho medo, porque foi Deus que assim determinou que eu viesse à frente de vocês. A partir do momento em que Iosif coloca Deus à frente, então os irmãos começam realmente a lançar para fora dúvidas, incertezas. Então começa a aflorar mais o que? O sentimento de irmão, de compaixão, de arrependimento, de amor. Quando eles começam a perceber que de fato Iosif, que se revelou para eles e diz: aproximem-se de mim, foi Deus que determinou todas as coisas. Então, na realidade, Iosif não está com um espírito de vingança. Então, seus irmãos vão em sua direção, eles se abraçam, se beijam, choram, né? E então ali começa de fato, realmente, o renascimento da família de Iacov, porque os seus 12 filhos estão reunidos, abraçados, em união, em unidade, como nunca estiveram antes. Sem Iacov saber, o milagre estava acontecendo. A família de Iacov estava sendo completamente restaurada, renascendo das cinzas, renascendo dos túmulos, porque para Iacov, Iosif estava num túmulo, Beniamim estava em outro, Shimão estava em outro, e ele estava indo para outro túmulo. Estavam renascendo das cinzas, das covas, das sepulturas, para uma nova época, um novo ciclo na história de suas vidas. Então, nesse sentido, nós vemos aí que de fato, como diz os nossos mestres da Hassidut, que nós precisamos seguir o exemplo de Iosif. Nunca devemos nos vingar. Nunca devemos nos vingar.
de quem nos causa algum tipo de angústia ou dano. Ao contrário, devemos retribuir com bondade até mesmo quem nos fez mal, como está escrito no Tânia, no fim do capítulo 12, baseado no Zohar, o livro do Esplendor, no capítulo 1, 201a, o parágrafo. Então vejam bem, amados, que o exemplo de Iosif é um exemplo para ser seguido. Porque o que quer que aquela pessoa tenha feito de mal contra ti, no final das contas, originou-se em Deus. Deus permitiu com que aquela pessoa pudesse praticar algum tipo de dano ou mal contra você. Mas por quê? Para que você possa ser elevado. Atrás de um dano, atrás de alguma atitude má que alguém pratica contigo, está oculto um grande bem, uma grande bênção, uma grande vitória, um grande sucesso para a tua vida. Então, por isso, você não pode realmente ficar com o foco no perverso, no iníquo, ou naquele que praticou algum tipo de mal ou dano com você. O teu foco, a tua fé, confiança, esperança tem que sempre estar em Deus, porque Ele é a única fonte de poder. Ele é o único poder divino. O mal, o negativo e companhia limitada, eles têm data de validade. Ele tem as suas horas contadas para o seu extermínio. E você não pode duvidar desta realidade. Então, mesmo assim, sendo um dirigente poderoso, Iosif não se vingou dos seus irmãos por terem vendido e humilhado. Afinal de contas, ele passou até aquele momento 20 anos de humilhação, prisão, calabouço, humilhação, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus, porque o seu foco não estava nos seus irmãos, o seu foco não estava naquilo que ele estava padecendo ou sofrendo, o seu foco estava em Deus. E por isso ele sempre saiu por cima, chegando a ser vice-rei do Egito. Então, Iosif concluiu: voltem rápido para casa e façam o nosso pai saber que estou vivo. Conte-lhe também que sou um respeitado governante no Egito, e trago-no aqui e voltem todos vocês com suas famílias. Vou alimentá-los e cuidarei para que nada lhes falte. Ok? Para que nada lhes falte. Nesse sentido, Iosif estava mostrando realmente o poder do perdão e da reconciliação. E mostrou de forma bem clara que a vingança é um ato nulo, infrutífero, que não deve ser levado em consideração. Então, por isso, quando nós temos aí realmente, no capítulo 45, no verso 3, quando ele se revela completamente, então Iosif diz aos seus irmãos: eu sou Iosif, meu pai ainda vive? Então, nesse momento, ele estava selando com seus irmãos as suas raízes, a sua origem. Por isso, quando ele diz, o meu pai ainda está vivo, ele sabia que o seu pai, desde que ele recebeu a notícia dos seus irmãos, que foi uma notícia mentirosa, ele sabia que o seu pai foi enganado. E que o seu pai faz 20 anos que está sem consolo. Segundo os nossos mestres, falam que uma pessoa não pode ser consolada por causa de alguém que vive, mas que se acredita estar morto, que é o caso específico de Iosif. Pois é decretado nos céus que o morto deve ser tirado do coração, mas não uma pessoa viva. Ou seja, se de fato Iosif tivesse sido morto, então
Iaco, ele teria sido consolado. E como diz, a vida segue. Vai em frente. Fica a memória. Fica o princípio da dor da separação. Depois Deus conforta, fortalece para a vida continuar. Entendeu? Mas Iaco não ficou consolado por quê? Porque Iosif estava vivo. Itzhak, pai de Yaakov, ele viu que Iosif estava vivo. Mas ele compreendeu também que, momentaneamente, Deus fez com que Yaakov não entendesse isso. Então, ele mesmo permanecendo sem consolo, acreditando que poderia estar morto, mas com uma incerteza, será que está ou será que não está? Então, Itzhak, pai de Yaakov, avô de Iosif, então ele ficou tranquilo, sabendo que Deus estava em tudo, que Deus planejou tudo e que teria um momento certo para que Yaakov pudesse ter a certeza que o seu filho Iosif estava vivo. Então, nesse sentido, Iosif revelou sua identidade e o seu primeiro comentário foi: eu sou Iosif, meu pai ainda vive, né? Justamente porque ele sabia que o seu pai não estava consolado, que ele estava realmente, continuamente, todo esse período muito triste devido à sua separação. Por isso que ele fala já na sequência, né? Vão rapidamente, voltem para casa e tragam o meu pai para cá e todas as suas famílias, para que vocês sejam alimentados, pois ainda há 5 anos de fome pela frente, né? Então, nesse sentido, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, fechando aqui a nossa reflexão de hoje, né? Ele nos fala sobre transcender e transformar, né? Então, Iosif manteve a sua santidade, mesmo estando no exílio, mas a sua principal conquista foi que ele aumentou a santidade do mundo, ensinando aos egípcios sobre Deus. Então, por isso que nós não podemos ficar trancafiados em casa, não podemos ficar na nossa bolha e nem ficarmos no nosso quadrado. Nós temos que nos envolvermos com as nações, com os povos, com a nossa comunidade, sociedade, nossa cidade, nosso estado, nosso país e as nações. Porque nós precisamos levar mais luz. Esses tempos difíceis que o nosso país está atravessando, esses momentos difíceis que as nações estão atravessando, porque as nações, sem exceção, estão atravessando por momentos muito turbulentos, tanto no campo espiritual, como no campo social, econômico, também no campo físico, né? Muitas coisas acontecendo nas nações, inundações, terremotos, vulcões, baixíssimas temperaturas, ou seja, o mundo está de cabeça para baixo. E você que está de cabeça para cima, porque você está olhando para os céus, porque você está fazendo exatamente aquilo que o Salmo 121 diz, você está com a sua cabeça levantada para os céus, porque você está lançando em Deus a sua fé, confiança e esperança. Então você precisa levar isso às pessoas, levar essa luz divina, para que as pessoas tirem os olhos, o foco do homem, seja ele um homem bom ou seja ele um homem mau. Seja ele um bom homem ou um perverso homem. Mas tirando o teu foco dos homens, das pessoas e colocando o seu foco em Deus. Você está vivendo isso? Leve isso para as pessoas. Porque nós precisamos, à semelhança de Iosif, transformar o Egito para ser a moradia de Deus. Foi o que aconteceu quando Iosif começou a governar o Egito. E isso foi se solidificando ainda mais quando Yaakov e toda a sua casa foi para o Egito. É transformar o mundo para ser a moradia de Deus.
E Deus confiou isso em cada um de nós, sem sombra de dúvidas. Por isso, o exemplo de Iosif nos dá a força para seguir os seus passos. Primeiro, mantendo-nos impunes, ou imunes, melhor dizendo, imunes à negatividade das perversidades e libertinagens das nações, com as suas idolatrias e as suas libertinagens, certo? Para depois, fortes, fortalecidos, possamos então levar essa santidade, a luz divina, para as pessoas, aonde você puder chegar, seja de forma presencial ou de forma virtual, como estamos fazendo neste momento. Por isso, mantenha o foco, fé, confiança e esperança em Deus. E fortalecido, leve, divulgue, expanda, faça cultivar cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nos 4 ventos do nosso planeta. Seja forte, seja luz, siga os exemplos de Iosif e nunca esqueça, o mal, ele tem data de validade, seus dias são contados e logo mais o seu lugar você não encontrará. Vamos em frente? Amanhã tem mais. Shalom, shalom, até lá.